Meu Deus. Aí. Bom, gente, hoje, pelo cronograma, nós deveríamos ter encerrado a parte de interações moleculares na semana passada. Ficaram alguns exercícios do assunto para a gente fazer. Eu preciso que vocês deem uma olhada aí na apostila. Eu acho que a gente fez até a questão número 5, na página 5.2. Então, faltou da 6 para baixo. 6 até a 15. Isso, até a 14, na verdade. Beleza? Se der tempo hoje, a gente entra, a gente segue o cronograma, né? Porque pelo cronograma, terminando a parte de interações moleculares, na frente de quinta-feira, né? A gente entra no estudo de ácidos, bases, sais e óxidos. A gente entra na parte de química inorgânica. Então, se der tempo hoje, a gente começa já esse assunto, senão a gente deixa para a semana que vem, tá? Das interações moleculares, já na página 52, 52, a gente entra na questão número 6. Q6. Aí. Questão número 6, gente. O ácido fosfórico. Alô? Oi. O ácido fosfórico possui uma ampla gama de utilizações, entre as quais podemos destacar a fabricação de fosfatos e superfosfatos, utilizados como fertilizantes agrícolas, fabricação de produtos para remoção de ferrugem, além de estar presentes em refrigerantes do tipo cola, agindo nesse caso como acidulante. Sobre a unidade elementar do ácido fosfórico, são feitas as seguintes afirmações. Sobre o ácido fosfórico, H3PO4. Essa questão ela é bem difícil, ela tem vários detalhezinhos, tá? Então, ele fala sobre o ácido fosfórico e vai fazer perguntas. Item 1, ele quer as verdadeiras ou falsas, tá? O número de oxidação do fósforo é igual a mais 5. A gente ainda não aprendeu a calcular NOx. Talvez alguns de vocês lembrem das regrinhas de número de oxidação, né? Como que a gente faria para determinar o número de oxidação do fósforo aqui? Tem alguns elementos cujo NOx a gente meio que memoriza. Por exemplo, no caso do H3PO4, vamos começar aqui a escrever as alternativas, né? No caso do H3PO4, vocês devem lembrar, o número de oxidação do oxigênio, ele vale -2. Se você não lembra o que é NOx, como que se calcula, calma que a gente vai chegar lá, tá? O número de oxidação do oxigênio é -2. O número de oxidação do hidrogênio é +1. E ele afirma que o número de oxidação do fósforo vale 5. Eu, como não sei, vou dizer que ele vale X. Tudo bem. Só que não sei se vocês lembram que quando a gente estuda número de oxidação, existe uma regra que diz para a gente que se você somar o número de oxidação de todos os elementos de uma mesma molécula, o resultado da soma tem que dar 0. Então, se eu fizer a soma dos NOx de todos os elementos aqui, o resultado tem que dar 0. Então, eu faço basicamente que conta. Eu vou pegar o NOx do hidrogênio e multiplicar por 3, porque eu tenho 3 átomos de hidrogênio na molécula. Então, fica 3 vezes o NOx do hidrogênio mais o NOx do fósforo mais 4 vezes o NOx do oxigênio, ou a carga do oxigênio. E a soma disso aqui vai dar 0. Tá? Vai ficar mais 3 mais x menos 8 igual a 0. Ó. Tá? Vai ficar -5 aqui, ó, passa para lá mais 5, x igual a mais 5.
tá? A gente entende, por enquanto, tá, pessoal, como NOx, a gente entende por NOx a carga do elemento. Então, para todos os efeitos, quando eu digo que o NOx do fósforo nessa estrutura vale mais 5, eu estou dizendo, olha, a carga do fósforo vale mais 5, tá? Quando a gente for estudar NOx, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conceito, ok? Então, essa frase está ok. Essa frase aqui está ok. Frase 1, ok. 2. As ligações estabelecidas entre os átomos que formam a molécula de ácido fosfórico são do tipo covalente polar. Sim, sim. Como que eu sei que as ligações são covalentes polares? Gente, nós estamos falando de compostos, de elementos que são não metais. Os não metais sempre estabelecem ligações covalentes. Aqui eu posso identificar, por exemplo, o oxigênio, que tem uma eletronegatividade extremamente alta, o hidrogênio, que tem eletronegatividade extremamente baixa. Então, certamente, nessas ligações, e a gente vai desenhar a estrutura daqui a pouquinho, a gente pode dizer que elas são ligações covalentes polares, tá? Tá ok. A frase 2. A frase 2 está ok. Ligações covalentes polares. 3. O átomo de fósforo expande sua camada de valência, acomodando 10 elétrons nessa camada. Para a gente poder provar isso, eu tenho que propor aqui a estrutura do H3PO4. Estrutura do H3PO4. Gente, fósforo. O fósforo é um elemento que está na família 5A. Então, ou seja, ele tem uma camada de valência parecida com a camada de valência do nitrogênio. Então, eu posso dizer que o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. Ok? O fósforo é um dos elementos que pode sofrer hibridização. Ou seja, eu posso encontrar fósforos na natureza em duas situações. Nesta e nesta. Vamos ver se vocês conseguem entender a diferença deles, ó. Ó. Esse aqui é o fósforo no seu estado natural, vamos dizer assim. Com 3 elétrons desemparelhados e um par de elétrons disponível para fazer uma ligação dativa. Então, por exemplo, quando um fósforo está nesta configuração, significa que ele é um elemento que faz 3 ligações covalentes, que seriam obrigatórias, e eventualmente uma ligação dativa. O fósforo hibridizado está com todos os seus elétrons desemparelhados. Nesse caso, se ele está com os seus elétrons todos desemparelhados, ele vai fazer 5 ligações covalentes. Tá? Então, o fósforo ele pode se apresentar das duas maneiras, no estado natural ou no estado hibridizado. Vou colocar aqui, ó, estado fundamental, e aqui ele está no estado hibridizado. Agora, olha que bizarro isso, gente, que eu vou contar para vocês. Eu posso, então, a partir daqui, propor duas estruturas possíveis para o ácido fosfórico. Eu posso desenhar a molécula de ácido fosfórico ou usando o fósforo sem ser hibridizado, ou usando o fósforo hibridizado. Vamos ver como eu faria isso, né? Se eu for usar o fósforo trivalente para desenhar a estrutura, eu teria isso aqui, ó. Veja. Se o fósforo vai fazer 3 ligações covalentes e eu vou montar o ácido fosfórico, olha como eu vou fazer a estrutura. E
aqui e aqui, ó. Esse fósforo está fazendo 3 ligações covalentes e uma dativa com o oxigênio aqui, tá? Os oxigênios ali ligados com os hidrogênios, cada oxigênio fazendo 2 ligações e está aqui, tá? Esse fósforo está com quantos elétrons na camada de valência? 8. Ele está com octeto. Ele está com octeto. Ele faz 3 ligações covalentes e a sua querida dativa. Ele está com octeto completo. Agora, esse fósforo aqui, ó, pentavalente, ele forma uma outra estrutura. Se o fósforo é pentavalente, ele vai fazer 5 ligações covalentes. Ah, mas Danilo, qual vai ser a diferença, então, do fósforo tri e do pentavalente? Olha só. O pentavalente, ele vai fazer 3 ligações simples com oxigênio, e ao invés de fazer uma dativa, olha o que ele faz. Uma dupla. Professor, mas qual das duas estruturas está certa? Porque veja qual é a questão. Se o fósforo for pentavalente, como eu estou sugerindo aqui, esse fósforo não está com o octeto completo, gente. Ele estourou o octeto. Por quê? Ó? Faz uma conta comigo. Aqui são 2 elétrons, mais 2 elétrons, mais 2 elétrons, já são 6. Aqui eu tenho uma dupla. Já tenho 4 elétrons. Então, esse cara, ele está com 10 elétrons na camada de valência. Ah, professor, mas como que eu vou saber se o fósforo está fazendo 3 simples e uma dativa? Ou está fazendo 5 ligações covalentes? A estrutura mais correta é aquela onde o elemento faz o menor número de dativas. A estrutura, eu não lembro se foi a semana passada que alguém me perguntou, na retrasada, como que eu vou saber se uma estrutura que eu estou desenhando está certa? Para a estrutura estar certa, existem algumas regrinhas. Um dos indicativos de que a sua estrutura está certa é, ela é uma estrutura que tem o menor número de dativas possível. Se ela for uma estrutura que tem o menor número de dativas possível, ela está correta. Então, eu vou considerar isso aqui como sendo a estrutura correta da molécula. Considerando que a estrutura correta é a estrutura do fósforo hibridizado, ele tem 10 elétrons na camada de valência, ele não está obedecendo o octeto. Então, quando ele fala no enunciado, ó, o átomo de fósforo expande sua camada de valência para acomodar 10 elétrons nela, ok. Essa frase está ok. Essa frase está ok. Ok. Tá aqui. Beleza? 4. A geometria estabelecida ao redor do fósforo é piramidal. Hum. A geometria estabelecida ao redor do fósforo é piramidal. Gente, por que que essa alternativa está falsa? Se você olhar ao redor do fósforo, você vai encontrar 4 nuvens eletrônicas. Veja, aqui uma nuvem, ó, HO, outra nuvem aqui, HO, outra nuvem aqui e a dupla. Então, o elemento central, ele tem 4 nuvens. E daí? Se o elemento central, que é o fósforo, tem 4 nuvens, qual a geometria mais próxima da realidade? Ela vai ser um tetraedro, ó. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ó. O elemento central seria o fósforo. Ó, o tetraedrinho aqui, ó. HO, HO.
HO e a dupla aqui, tá? Então você teria uma geometria tetraédrica. Ô, gente, olha as pontes de hidrogênio do ácido aqui, ó. Geometria tetraédrica. As pontes de hidrogênio, ó, né? Os ácidos que têm oxigênio, tipo H3PO4, o H2SO4, o H2CO3, são ácidos extremamente solúveis em água, justamente por conta dessa presença das hidroxilas aqui, tá? Só lembrando que isso aqui tem um OH, mas não é base, hein? Isso aqui não é uma base, isso aqui é um ácido. Quando eu colocar isso na água, isso aqui ioniza, tá? Beleza? Então, geometria tetraédrica. Então, a 4 está falsa. 4 está falsa. E a 5, tem 5? Tem. Apresenta apenas forças intermoleculares do tipo de dipolo permanente. Não, 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 não. As forças intermoleculares no ácido fosfórico são do tipo ponte de hidrogênio, ó, tá? São interações do tipo ponte de hidrogênio. Tá falso. Falso. Aqui. Falso. Então ficamos com as alternativas um, 2 e 3, as corretas. 1, 2, 3. Da D de dado. Isso. D de dado. D. Hum. É uma questão que mistura muito conceito, né? De geometria molecular, de hibridização. Questão número 7. Gente, se vocês me permitirem, eu não vou ler esse enunciado gigante, tá? Puta enunciado gigantesco. E, se precisar, a gente volta no texto para poder procurar informações. Ele conta toda uma história aí no enunciado da questão 7 e fala o seguinte: de acordo com as informações acima, se precisar a gente ver, e com relação a descobertas de Linus Pauling, é correto afirmar que, verdadeiro ou falso? Frase 1. A eletronegatividade do bromo é maior que a do flúor, o que explica o fato do HF ser mais polar do que a do HBr. Tem um problema nessa frase, né? Quando ele fala que a eletronegatividade do bromo é maior que a do flúor, ele errou. Vamos lembrar da fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, na fila de eletronegatividade, o flúor é mais eletronegativo que o bromo. Ou seja, a molécula de HF, comparada com a de HBr, de fato ela é mais polar. Mas ela é mais polar porque a diferença de eletronegatividade em flúor H é maior do que a diferença BRH, tá? Então ele fala, a eletronegatividade do flúor é maior que a do bromo, tá falso, o que explica o fato do HF ser mais polar. De fato, o HF é mais polar. Mais polar e menos polar. O problema está no começo da frase. Menos polar. Opa, vamos lá. Tá? Então, para mim, está falsa 1. 2. Considerando a distribuição eletrônica do átomo de magnésio, pode-se afirmar que a camada de valência é composta por 2 elétrons em orbitais s dispostos na terceira camada. Gente, aqui, para eu analisar isso, eu preciso fazer a distribuição do magnésio. Ou então, se você lembrar onde está o magnésio na tabela, também ajuda. Não que isso seja tão fácil assim. Ó, distribuição do magnésio: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Olha lá. 12 eletrõezinhos. Olha lá a camada de valência, ó. Vou ler de novo. A distribuição eletrônica do átomo de magnésio, considerando-se, pode-se afirmar que a camada de valência, terceira camada,
é composta por dois elétrons em orbital do tipo S. Tá tudo certo, tá? Ok, verdade. 3. 3 não, 4. Aqui vai dar um pouco. 4. O composto KCl, microfone aberto. Microfone aberto. É a mesma hora, toda hora, né? Todo dia. O composto KCl possui ligação com caráter iônico, ao passo que a molécula de NH3 possui ligações de caráter covalente. Tá certo, né? Tá ok. Ok. Funciona. KCl, composto iônico, metal a metal, amônia, ligação polar. 8. No benzeno, a inexistência de híbridos de ressonância sugere que os elétrons que participam das ligações covalentes entre os átomos de carbono estão dispostos em orbitais sigma. Misericórdia dos infernos. Ô, gente, como a gente não teve aula de orgânica ainda, a gente não falou sobre ressonância ainda, eu vou dar uma maquiada na história aqui. Não vou contar toda a história pra gente. Vou só naquela parte que nos interessa. Se você lembrar um pouco da orgânica, você deve lembrar que o benzeno é um sistema composto por 6 carbonos e 6 hidrogênios. Basicamente assim, ó. Ele é basicamente feito assim, ó. É um sistema cíclico, né? Uma cadeia fechada, composta por 6 carbonos, e cada carboninho está ligado a um hidrogênio, C6H6. E dentro do ciclo, os carbonos interagem por ligações simples e duplas, ok? E dentro das ligações duplas, nós costumamos nos referir a elas usando nomes. Quando um composto faz ligação dupla, quando carbonos interagem por ligações duplas, existe aqui no meio, como o próprio nome está dizendo, dois pares de elétrons compartilhados. Só que esses pares de elétrons, gente, eles são compartilhados de maneiras diferentes. Existe um compartilhamento aqui, eu vou colocar de cores diferentes, só para poder me referir a isso de forma mais fácil. Vamos imaginar o seguinte, ó, existe aqui um compartilhamento que eu estou representando de vermelhinho e um outro compartilhamento aqui em pretinho. Cada uma dessas ligações vai ganhar um nome lá na orgânica especificamente, tá? Uma das ligações vai se chamar ligação sigma e a segunda ligação se chama ligação pi. O que que você precisa saber sobre isso por enquanto? E depois a gente conta a história toda. Essas ligações elas são designadas por nomes diferentes porque elas têm forças diferentes. Como assim força, Danilo? Para você quebrar uma ligação entre átomos, gente, você precisa dar energia para a molécula. Essa energia pode ser dada na forma de calor, essa energia pode ser dada na forma de luz, essa energia pode ser dada na forma de eletricidade. Tem várias maneiras de excitar uma molécula a ponto da ligação se romper. O que que os químicos descobriram, e isso tem todo um porquê por trás, que quando compostos de carbono estão interagindo por ligação dupla, uma das ligações é consideravelmente mais difícil de ser quebrada do que a outra. Uma das ligações aqui vai requerer uma energia maior para ser quebrada. Em função dessas ligações, então, apresentarem esse comportamento distinto, tipo, uma ligação ser mais estável do que a outra, os caras usaram termos diferentes para se referir a elas. A ligação pi, sigma, é a ligação mais estável.
Portanto, ela requer mais energia para ser quebrada. Então, eu vou chamá-la de mais forte. A ligação pi, ela estabiliza o átomo, mas ela tem um nível de estabilidade menor. Ela é uma ligação menos estável. Menos estável. E no benzeno, existem três dessas ligações acontecendo dentro da molécula, tá? Então, uma ligação mais fraca. Ok? Eu vou ler de novo a frase. No benzeno, a inexistência de híbridos de ressonância sugere que os elétrons que participam das ligações covalentes entre o carbono estão dispostos em orbitais do tipo sigma. Essa letrinha esquisita que ele coloca aí é sigma. Essa frase está falsa por quê? Porque na estrutura do benzeno existem elétrons interagindo por ligações do tipo π. Professor, o que significa essa frase que ele fala no começo? A inexistência de híbridos de ressonância. Não interessa. Significa não interessa por enquanto. Por enquanto, a gente vai se concentrar na expressão que ele falou no final do texto. Ele fala: olha, no benzeno tem elétron só em ligação sigma. Isso é falso. Tá? Quando a gente for estudar ressonância, eu explico o que é um híbrido de ressonância. Tá? Porque se eu for entrar nessas explicações aqui, a gente para a aula e começa um curso de orgânica. E eu não quero fazer isso. Tá? Então, é tudo para dizer que essa frase está falsa. Pensa numa frase foda de entender. Gente, só um comentário, tá? Essa história de ligação sigma e pi, ela não vale só para orgânica. Compostos que fazem duplas e triplas também terão essas ligações classificadas em sigma e pi, tá? Quando a gente for estudar esse assunto lá na orgânica, eu explico por que que a sigma é mais forte, por que que a pi é mais fraca, tá? Ok? Tá, e a questão, o item 8. 16. Então, até agora deu. Falso VVF. FVVF. 16. Na molécula de ácido metanóico, ácido metanóico, olha aqui, olha o ácido metanóico. O ácido metanóico é o ácido carboxílico mais simples que tem. Tem um carboninho. Ô, gente, vou dar uma pergunta aqui rápido, antes de terminar de ler. Por que que isso aqui é um ácido? A resposta é padrão. O que um ácido tem de especial para ser chamado de ácido? Hidrogênio ionizável. É o composto que na água libera H+. Tá vendo os dois hidrogênios do ácido? Só um é ionizável. Só um. Quem? O ligado à hidroxila. Então ele diz assim, ó, no item 16. Na molécula de ácido metanóico, o hidrogênio ionizável interage por meio de uma ligação iônica com o carbono. Essa frase está completamente errada, por vários motivos. Primeiro, hidrogênios jamais vão interagir por ligação iônica com carbono. Não tem como. A ligação é covalente. Segundo erro, ele se refere ao hidrogênio ionizável falando do hidrogênio que está ligado ao carbono. Não. O hidrogênio ionizável é o do oxigênio. Ionizável. Tem uma pergunta que eu quero fazer para vocês agora, mas eu não quero que vocês respondam isso e eu não vou responder agora. Eu só quero que você olhe para essa pergunta e faça a seguinte pergunta a você mesmo. Eu sei respondê-la? Por que que esse hidrogênio não é ionizável? Quando eu jogo um ácido na água, não é garantia que todos os hidrogênios do ácido vão sair. Isso a gente vai discutir na aula de ácido. Nos ácidos que contêm oxigênio, por exemplo, os hidrogênios ionizáveis são aqueles que estão ligados diretamente ao O.
Esse hidrogênio aqui, ele não sai da molécula na forma de H+. Tudo bem? Essa pergunta ela vai ter uma resposta na parte de ácido. Vou explicar por que, que o hidrogênio que está ligado no carbono não ioniza, enquanto que o hidrogênio que está ligado no oxigênio ioniza. Tá? A gente vai falar sobre isso. Mas o fato é que a afirmativa 16 está errada. Está tudo errada. E a última frase, que é a 32, diz o seguinte: na molécula de etanol, o polo negativo encontra-se sobre o oxigênio, que possui maior eletronegatividade do que o carbono e o hidrogênio. E aí? Sim, né? No etanol não tem hidroxila, a hidroxila não tem o oxigênio. Quer ver, ó? Vou fazer aqui no cantinho. Vou botar 32 aqui, ó. Ó, etanol, etanol, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a molécula de etanol. O polo negativo está aqui, ó, que é o elemento mais eletronegativo da estrutura, tá? Polo negativo aqui, polo positivo aqui, tá? Beleza? Então essa frase está ok, verdadeira. Então o gabarito ficou falso na 1, verdadeiro na 2, verdadeiro na 4, falso na 8, falso na 16 e falso e verdadeiro na 32. Esse tipo de questão é bem difícil, bem difícil, porque junto com interação molecular você tem que saber um pouquinho de hibridização, tem que saber um pouquinho de geometria, tá? Essas questões bem cara de UEM, né? Maringá é assim, a prova de Maringá é foda pra caramba. Tá aí. Questão número 8. Oi. Na alternativa 8, o que está errado? Vamos voltar nela. Tem várias coisas erradas. Primeiro, quando ele fala a inexistência de híbridos de ressonância. Isso está falso. Eu não expliquei, mas isso está falso. Ah, sugere que átomos que participam das ligações covalentes entre os átomos de carbono estão dispostos em orbitais do tipo sigma. Não. É sigma e pi. São dois tipos de orbitais. Sigma e pi, não só sigma. Do ponto de vista prático, né, que talvez você já tenha ouvido esse tipo de dica no cursinho, ligações sigma são as simples. Então, por exemplo, ó, tá vendo esses dois carbonos aqui, ó? Esses dois carbonos estão interagindo por ligação simples. Então, eu vou dizer que aqui existe uma interação do tipo sigma. Já aqui, por exemplo, onde a gente percebe a dupla acontecendo, você tem dois tipos de interação. A interação entre eles do tipo sigma, que seria uma interação mais forte, e uma interação mais fraca, que seria a interação do tipo pi, tá? Beleza? Tá aí. Questão 8. T8. Na 8 ele fala o seguinte, gente. Os ácidos graxos podem ser utilizados na produção de sabão por meio de uma reação conhecida como saponificação. Considere a estrutura química de um ácido graxo. Considerando a estrutura de um ácido graxo, pode-se afirmar, exceto o quê? Aqui eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para dar um pouco de teoria, para falar um pouco sobre saponificação. Saponificação a gente fala em dois momentos, aqui e na parte de reações orgânicas. Uh, eu não vou entrar muito no mérito da reação em si, porque não é isso que nos interessa aqui. Mas, basicamente, para você produzir um sabão, pelo que ele está dizendo no texto, eu consigo usar um ácido graxo para produzir sabão. Só que para eu fazer esse processo acontecer, eu preciso neutralizar o ácido. É, neutralizar. A reação de saponificação que ele está se referindo aqui é uma neutralização. Um ácido graxo, pelo que ele está mostrando no texto,
eu tenho um ácido graxo que é gigante. Eu vou escrever ele assim, ó. Ó, tá? Esse R é toda aquela cadeia carbônica que ele mostra no exercício aqui, ó. Tem 300 mil carbono aí. Tudo bem? Para você transformar o ácido em um sabão, como eu disse que é uma neutralização, a gente usa uma base. Opa, base, tá? Geralmente a gente usa uma base forte, pode ser uma base da família 1A, por exemplo, um hidróxido de sódio, um hidróxido de potássio. Eu vou usar o NaOH, foda-se. NaOH. E aí a reação, gente, ela é bem simples. Pelo menos essa que ele está dando no texto, tá? Toda vez que o ácido reage com água, eu vou produzir sal. Desculpa, ácido com base, eu vou produzir sal e água. Como que essa reação ocorre? O ácido ioniza, então o ácido vai liberar o H+, a base dissocia, vai liberar OH-, e a junção desses íons aqui dá o quê? Dá água. Água. Acontece o seguinte, gurizada. Quando o ácido ioniza, ou seja, quando o ácido perde o H+, ele se torna um ânion. Ânion. Ó, ó. Tá vendo o ânion ali? Esse ânion vai interagir, adivinha com quem? Com o cátion que veio da base. Porque o sódio acabou de desfazer a ligação com o H, né? Então o sódio aqui é positivo. Então o sódio encosta aqui, ó, e forma o sabão. Isso aqui é o sabão. Essa estrutura química aqui, ó, é o sabão. Agora, como é que a gente define um sabão dentro da química? Ele é um sal, tá vendo a ligação iônica aqui? Cujo ânion veio de um ácido carboxílico. Então, eu vou definir sabão como sendo um sal proveniente de um ácido carboxílico de cadeia longa. Longa. Tudo bem? Daqui a pouco a gente fala coisas a respeito do sabão que são interessantes também da gente comentar. Existe uma outra forma de você produzir sabão, além de usar ácido graxo. Você pode usar gordura. Ah, mas gordura não é a mesma coisa que ácido graxo? Não, não. É um pouco diferente. Eu posso produzir a partir de ácido graxo, mas o método que a gente utiliza, inclusive em escala maior, é a partir da gordura. É um método mais barato, tá? A gente comenta também. Beleza? Hum, deixa eu ver o que mais que eu preciso. Tá, por enquanto é só. Vamos ler a questão agora, ver o que ele fala. Bom, considerando a estrutura química do ácido graxo, pode-se afirmar, exceto que a reação com a base hidróxido de sódio forma um sal. Sim. Ó, se eu reagir o ácido graxo com a base hidróxido de sódio, eu vou formar um sal. Ok. A cadeia saturada não possui dupla. Sim, sim. Olha para a molécula de ácido, gente, que ele desenhou ali. Não tem nenhuma dupla ligação entre carbonos. Essa dupla aqui não conta, tá? Quando ele fala em cadeia saturada, ele está se referindo apenas às ligações entre carbonos, tá, gente? Então, ok. Essa molécula apresenta cadeia polar e grupo carboxila apolar. Põe aqui a merdinha. Ó, gente, num ácido graxo, eu tenho esta região aqui, ó, que seria o grupo carboxila, é a região polar.
Polar. É ela que interage com a água. A cadeia carbônica é a região apolar. Não sei se vocês perceberam que na alternativa ele inverteu. Ele se refere à carboxila como sendo apolar e se refere à cadeia carbônica como sendo polar. Ele trocou, tá? Beleza? D. A ocorrência de dupla ligação gera isômero geométrico falso. Tem duas falsas, então, será? Tô achando que tem duas falsas. Porque, ó, a seta falsa apresenta cadeia polar, falsa, e grupo carboxila polar, tá falsa. A ocorrência de dupla ligação gera isômeros geométricos? Não tem dupla ligação na molécula, então também tá falsa, tá? Pode colocar as duas aí. Hã? Não é da molécula de ácido graxo? É, eu tô olhando para ela. Nem tem dupla, né? Eu vou considerar C e D falsas, viu, gente? C e D falsas. Eu não me lembro exatamente o que o gabarito dizia. E aí, fala assim: apresenta grupos hidrofóbico e hidrofílico. Isso sim, isso sim. Quem é o grupo hidrofílico? É a carboxila? É a carboxila. O grupo hidrofóbico é a cadeia carbônica. Bom? Então, a gente vai considerar que tem duas erradinhas, tá? A C e a D. Beleza? O que chama atenção nesse tipo de questão, né, é a quantidade de assuntos extras que você tem que saber para poder montar. Você precisa saber neutralização, você precisa saber um pouco de isomeria. Isso é um problema que eu vejo particularmente nas questões de química. É muito difícil você pegar uma questão de química que tenha só um assunto, principalmente quando a questão envolve teoria. Quando a questão é conta, aí não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Então, questão 8, C e D. C e D são as erradas. 9. Questão 9, bem difícil. Bem difícil também. A 9 diz o seguinte: os compostos 1 e 2, representados na figura, são compostos orgânicos utilizados como solventes na indústria química e farmacêutica. Composto 1, gente, ele desenhou aqui, ó. É uma cadeia contendo 4 carbonos e tem uma hidroxilazinha aqui no meio, ó. É um álcool, né? É um álcool secundário. E o composto 2 parece um aviãozinho, sei lá, um morceguinho. Ó. O que é isso aqui, gente? Isso é um éter. Então eu tenho um álcool, hidroxila ligada a carbono saturado, e tem um éter, oxigênio entre carbonos. Aí ele começa a dar uns bagulho pra gente aqui, ó. Na tabela, cada letra, X, Y, Z e W, pode representar somente o composto 1 ou 2. Então vamos lá. Na tabela, ele coloca assim: composto, e ele coloca pressão de vapor. Ô, gente, como o próprio nome diz, a pressão de vapor mede a pressão de vapor. É, porque ó, para pensar o seguinte: todo líquido evapora. Quando o líquido evapora, imagina que você consiga recolher esse vapor e medir a pressão dele. Ele está dizendo para mim na tabela que tem um líquido X cujo vapor a 20 graus tem uma pressão de 1,67 quilopascal.
Então, tipo, um desses líquidos, quando evapora a 20 graus, eu coleto esse vapor e meço a pressão. Dá 1,67 kPa. O outro líquido, Y, a 20 graus, tem uma pressão de vapor de 58,6 kPa. Tudo bem. Na segunda tabela, ele já mede outra coisa. Na segunda tabela. A segunda tabela é um pouco mais óbvia. Ele mede solubilidade na água. Solubilidade em água. Bom, ele se refere aos compostos usando Z e W. Diz que a solubilidade do Z é 69 gramas por litro de água. Então, a cada 1 litro de água, eu dissolvo 69 gramas desse cara. E do outro é 290. Pronto. Dois compostos. Na tabela aqui de cima, ele mede pressão de vapor. Na tabela de baixo, ele mede solubilidade em água. Aí ele faz algumas perguntas, né? A do item A é identificar os compostos. Então, vamos começar. Você pode identificar pelo número, tá? Ó, para quem vai fazer prova discursiva. Não é para ficar escrevendo que nem louco. É só para identificar, não é para justificar merda nenhuma. Vamos lá, vamos começar pelo que eu acho o aspecto mais fácil. Solubilidade em água está associado à capacidade de interagir por ponte de hidrogênio, concorda? Se uma substância é muito solúvel em água, você pode ter certeza, ela vai estabelecer ponte de hidrogênio com água. Ou você pode pensar assim, a água é um solvente polar. Se o soluto tem uma solubilidade alta na água, é porque ele é muito polar. Aí eu olho para as moléculas que eu tenho à disposição. Cadeia carbônica com 4 átomos e um grupo hidroxila. Cadeia carbônica com 4 átomos e um oxigênio no meio da cadeia. Bom, se essa molécula tem hidroxila, gente, ela estabelece ponte de hidrogênio. Se ela estabelece ponte de hidrogênio, eu acredito que ela seja bem mais solúvel em água do que essa daqui. Então, na hora de olhar para a solubilidade, eu vou pensar o seguinte, ó. O composto que é mais solúvel, que é o W, é ZW, é isso mesmo? É, né? O composto mais solúvel, que é o W, certamente é o álcool. Então, ó, já vou colocar o W aqui. 1, que é o álcool, tá? E o Z, que tem uma solubilidade em água menor, é o éter. É o éter. Agora, gente, o que que a pressão de vapor mede no final das contas? A volatilidade. Porque para pensar uma coisa, gente. Se o líquido evapora com facilidade, significa que o vapor dele tem mais moléculas de gás, porque ele evapora com mais facilidade. Se o vapor dele tem mais moléculas de gás, a pressão de vapor é maior. Então, quando ele compara os dois líquidos aqui, e eu observo que a pressão de vapor do X é bem pequenininha, eu posso deduzir que o X é menos volátil e o Y é mais volátil. E o que tem a ver volatilidade com ponto de hidrogênio? O que tem a ver volatilidade com interação molecular? Tudo. Se o líquido é muito volátil, se ele tem facilidade para evaporar, é porque as interações moleculares são mais frágeis. Se o líquido evapora pouco, é porque as moléculas conseguem se organizar de maneira muito intensa no estado líquido. Então, provavelmente, se ele tem dificuldade para evaporar,
é porque as interações moleculares são mais fortes. Então, eu diria que o X é o álcool, ele é menos volátil. O X é o álcool e o Y é o éter. A propósito, hein? Os éteres são moléculas com polaridade muito pequena. Ele é quase tão pouco polar quanto um hidrocarboneto. Por que eu estou contando isso, gente? Porque quando eu falo de interação molecular em éter, você pode bater o martelo, é dipolo induzido. Dipolo induzido, tá? Induzido. Aqui, evidentemente, eu tenho ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Pronto, tá? E veja que a questão foi muito clara, ela não pediu para justificar nada, então não comece a escrever besteira lá na hora da prova. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa vai fazer prova discursiva. E aí tem toda uma mística de que a prova discursiva é uma prova mais foda, que você tem que explicar tudo. Não é para escrever nada se o examinador não perguntou. E qual é o problema? Além de você ficar escrevendo coisas que o examinador não vai ler, você está perdendo tempo. Ah, mas o examinador não vai ler nada que eu escrever aqui? Não, não. Você pode escrever a merda que for. Salve o Corinthians, o campeão. Não vai nem ler. Não vai nem ler. Porque a pergunta é clara. É só para dizer quem é quem. Tá? Ah, justifique. Aí é outra história. Tá? Fica a dica para quem vai prestar prova da VUNESP. Sobretudo provas da VUNESP. Tá? Item B. Item B. Que tipo de isomeria ocorre entre os compostos um e 2? Primeiro, existe isomeria entre um e 2? Tá bom, antes. O que é isomeria? Esses compostos são iguais ou diferentes? Bom, a tabela está mostrando que eles são bem diferentes. Mas eles têm uma mísera coincidência. As fórmulas deles são a mesma. Eles têm o mesmo número de átomos. Só que a estrutura é diferente, as propriedades são diferentes. Uma porrada de coisa diferente. Quando dois compostos são completamente diferentes, mas têm a mesma fórmula, a gente diz que eles são isômeros. Nesse caso, a isomeria é de função, porque eles fazem parte de compostos de funções diferentes. Isomeria de função. Função. Não é, é porque, não, porque nada. É isomeria de função, acabou, tá? E ele faz uma segunda pergunta no mesmo item. Escreva o nome oficial do composto que apresenta atividade ótica. Qual dessas duas moléculas apresenta isomeria ótica? A 1, né? Para que uma molécula apresente isomeria ótica, eu não vou ficar explicando o que é isomeria ótica aqui, mas para dizer que uma molécula apresenta isomeria ótica, ela precisa ter carbono quiral. Então, ó, essa molécula aqui, ele quer só o nome, tá, gente? Ele quer só o nome. Ela apresenta este carbono aqui, ó, chamado de carbono quiral. Aqui a gente entrou de cabeça na orgânica, né? Carbono quiral. O carbono quiral é aquele carbono famoso por estar ligado a quatro coisas diferentes. Quatro coisas diferentes, tá? O que significa dizer que um composto tem isomeria ótica, assim, de maneira muito resumida? Uma vez que o composto tem a isomeria ótica, significa que ele pode ocorrer na natureza na forma de duas moléculas. E essas duas moléculas são uma o contrário da outra. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar desenhar. Ó. Esse aqui seria um isômero, ó.
Esse aqui é um isômero. Tá vendo esse pontinho vermelho que eu chamei de carbono quiral? Carbono quiral é esse aqui, ó. Ó. Bom, primeiro, percebe que eu desenhei ele na estrutura de um tetraedro. Por que que eu desenhei ele na forma de um tetraedro, gente? Porque ele tem 4 nuvens eletrônicas. Conta comigo aqui, ó. Uma nuvem é a hidroxila. Segunda nuvem, hidrogênio. Tem um hidrogênio aqui. Terceira nuvem, grupo etil. Tá vendo aqui, ó? C2H5. E quarta nuvem, grupo metil. Então, se a gente pudesse visualizar esta molécula tridimensionalmente, ela poderia apresentar esse aspecto. Mas existe uma outra molécula na natureza que é assim, ó. Ó, a molécula tem essa estrutura. Ó. Essas moléculas são diferentes, tá? Essas moléculas são diferentes porque uma é o contrário da outra, como se uma fosse a outra do avesso. A gente chama isso, né, dentro da isomeria, de enantiômeros. Enantiômeros. Toda molécula que tem carbono quiral ocorre na natureza na forma de enantiômeros. Vou repetir mais uma vez essa frase. Toda molécula que tem carbono quiral ocorre na natureza na forma de enantiômeros. Isto significa que existem duas moléculas onde uma é o contrário da outra, e essas moléculas, pasmem, são diferentes. Elas têm propriedades diferentes, tá? Na pergunta do exercício, ele não pediu nada disso. Nada. Ele pediu o nome da molécula que tem isomeria. Ou seja, você não precisava nem encontrar o carbono quiral. Obviamente, você precisava saber quem tem carbono quiral, tá? A molécula que tem carbono quiral é essa daqui, ó, que pela nomenclatura da IUPAC, eu vou chamar de but, porque tem 4 carbonos, né? Só tem ligação simples, então fica an, traço, 2, traço, ol. Essa é a resposta do item B, tá? Então, o item B em si é isomeria de função, é a primeira resposta, e butan 2-ol é a segunda resposta. Oi, desse daqui seria etoxi, etano. Ele é um éter, né? Et, ou então você pode escrever éter dietílico. Pensa num negócio chato. Pensou? Eu acho a nomenclatura orgânica. Nossa, que negócio horroroso. Nojo daqui. E a gente passa metade do ano aprendendo aquela merda, né? E não cai bosta nenhuma daqui. Questão 10. Dez. 5 substâncias foram analisadas e os resultados são mostrados no quadro abaixo. Assinale a alternativa que apresenta uma correta correspondência entre a substância e as propriedades. Aí é procurar erros, tá?
Procurar erros. A, B, C, D e E. Primeira linha. Hexano. Ô, gente, o que que é o hexano? Que tipo de composto é? Não, tudo bem, não precisa da fórmula, mas que tipo de composto é isso? Então esquece, mano. Isso aqui não dissolve na água nem a pau. Você pode falar que ele tem de pólen induzido, solubilidade na água é baixa. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Solubilidade em água, solúvel. Já deu merda, já. Já não é ele. Já não é. Nitrato de potássio. O que que é isso? Hã? Mano, isso aqui é um sal, gente. Todas essas merdas que terminam em potássio, sódio, não sei o quê, ou é sal, ou é base, ou é óxido. Como é que você sabe que não é base? Porque não está escrito hidróxido. Como que você sabe que isso não é um óxido? Porque não está escrito óxido. Então, quer dizer, isso aqui é um sal. Gente, se é sal, é composto iônico, tá? Dissocia na água, libera íon, conduz corrente elétrica, tá? Vamos ver. Solubilidade em água, insolúvel, já deu merda. Então já pode parar. Insolúvel não. C. Alumínio metálico. Puta, metal é ruim, hein? Alumínio. Dissolve na água? Não. Dissolve na gasolina? Gente, se metal dissolvesse na gasolina, como que ia construir o tanque de gasolina do carro? Não, né? Não. Aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se metal não dissolve na água e não dissolve na gasolina, no que dissolve? Em metal. Por exemplo, pode dissolver em mercúrio líquido. Metais se dissolvem em metais. Então, por exemplo, se eu pegar um pouco de mercúrio líquido, jogar um metal lá dentro, ele vai dissolver, vai virar uma solução metálica. Basta você lembrar que no garimpo se usa mercúrio. Para que se usa mercúrio no garimpo? Para dissolver o ouro, para separar o ouro da areia, tá? Então, metal não dissolve nem substâncias como água e também não dissolve substâncias como a gasolina, mas dissolve, por exemplo, num outro metal. Ahn, etanol. Etanol. Álcool, né? Do tipo etanol. Solúvel na água, sim. Insolúvel na gasolina. Puxa, insolúvel na gasolina, estranho, hein? Alta, e outra, né? Condutividade alta quando dissolvido em água? Não. O etanol não dissocia na água, gente. Não dissocia, então tá tudo errado. Então, por exclusão, ficou com a E. Tetracloreto de carbono, que é o famoso CCl4. Ô, gente, não sei se vocês vão lembrar isso aqui. Qual que é a geometria disso? Tetraédrico. Polar ou apolar? Os quatro átomos iguais apolar. Isso aqui é apolar, tá? Apolar. Insolúvel na água, ok. Solúvel na gasolina, ok. E não conduz corrente elétrica. Ok. Beleza? Tetracloreto de carbono. Questão 11. Não, não, isso é composto orgânico, é um derivado halogenado. Embora o nome sugira, né? Tetracloreto. Na verdade, o nome oficial dele, pela nomenclatura da orgânica, seria tetracloro, tetracloro, metano, tá? Ele faz parte de um grupo de compostos chamados derivados halogenados. É tipo assim, vai, pensa num hidrocarboneto que perdeu hidrogênio e ganhou cloro. É isso. É um derivado halogenado, tá? Hum. Q11. Olestra é uma gordura artificial com sabor parecida com a do óleo vegetal. Essa gordura não é metabolizada pelo organismo humano e, portanto, pode ser utilizada em dietas de emagrecimento. Tipo, ela não é absorvida, então o cara não ganha calorias.
Seu uso, no entanto, é controverso. Por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis, transportando-as para fora do organismo, o que pode levar à deficiência destas. Então, tipo assim, pelo que eu entendi a gordura, essa tal de olestra, ela não é absorvida no seu corpo. Então, se você comer, você vai pegar. Só que como ela interage com as vitaminas, ela vai grudar na vitamina e vai levar essa vitamina para fora do corpo. Então você pode ter uma queda nos níveis de vitaminas lipossolúveis porque você está ingerindo essa gordura fake aí. Aí ele continua. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria a sua absorção menos prejudicada com a ingestão exagerada de alimentos à base de olestra. Então, tipo assim, se eu ingerir este tal de olestra, qual dessas vitaminas aí teria menor problema para você absorver? Eu tenho que procurar uma vitamina. Pelo que eu entendi do texto, a vitamina ela tem que interagir com a gordura, não é? Só que tem um problema. Quanto mais a vitamina interage com a gordura, menor fica a quantidade de vitamina no organismo, concorda? Menor no organismo. Se eu quero a vitamina. Deixa eu só voltar na pergunta aqui, ó. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria sua absorção menos prejudicada. Então, qual das vitaminas abaixo não teria tão prejuízo na hora de absorver se você comer isso aqui? Você tem que procurar que tipo de vitamina. Aqui interage menos com a gordura, o estro, exatamente. Quanto menos a vitamina interagir com a gordura, mais ela vai ficar presa no organismo. Então, vou escrever assim, ó. Quanto menor a interação vitamina-gordura, gordura, quanto menor a interação vitamina-gordura, vírgula, menor será a perda, menor será a perda da vitamina pelo organismo. Então, eu preciso procurar aqui a vitamina mais hidrossolúvel. Eu quero uma vitamina hidrossolúvel, ou o mais hidrossolúvel que for possível. Estou chamando de hidrofílica, tá? Cara, tem uma aqui que salta aos nossos olhos, né? Que é a B de bola. Se você olhar para essa, observa que todas as vitaminas, inclusive até a B de bola, elas são moléculas bem grandes, são cadeias carbônicas grandes. No entanto, a molécula B tem um monte de grupo hidroxila. Se ela tem um monte de grupo hidroxila, quer dizer que ela é bastante hidrofílica, ela interage muito bem com a gordura. Com a gordura não, com a água. Se ela interage bem com a água, ela não interage tão bem com a gordura, tá? Então é a vitamina do item B de bola. B de bola, né? B, tá? As outras vitaminas, né? Por exemplo, você pega a vitamina A e D, a A e a D. Elas têm até uma hidroxilazinha ali, mas a cadeia é muito longa. Então são moléculas muito lipofílicas. A A é extremamente lipofílica, a C é extremamente lipofílica, a D e a E também, tá? A menos lipofílica seria a B de bola, tá? Se não me engano, a A é um beta-caroteno, eu acho. Se não me engano. 12. 12.
12. Leia o fragmento a seguir sobre a reação de produção de gás carbônico. Uma amostra coletada por fiscais em um posto de combustível foi submetida ao teste da proveta e apresentou teor de 54% de uma substância não identificada na composição da gasolina comum. A amostra será encaminhada à Agência Nacional de Petróleo para uma análise de laboratório. O litro da gasolina comum deve apresentar teor de 27% de mistura de etanol anidro. E aí ele vai fazer algumas afirmações. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da extração da gasolina, gente. Talvez eu fazer uma teoriazinha aqui, ó. O teste da proveta. Vale a pena a gente citar esse teste, porque ele pode aparecer em contextos diferentes. Então é assim. Existe um teste que a gente faz em posto de gasolina bem rápido, um teste barato, para você conseguir determinar se a gasolina está com adulteração ou não. Normalmente, como que se adultera a gasolina de posto? O fornecedor vai lá, entrega a gasolina para o posto, distribuidor ou para o posto, e fica a cargo do posto misturar o álcool na gasolina. A gasolina não vem da refinaria com o álcool, é a distribuidora que faz essa mistura. Como o álcool é o combustível mais barato, o que muitos postos acabam fazendo? Colocando mais álcool do que deveria. Pela, pela legislação lá é 27%, os caras colocam um pouquinho mais de álcool para baratear. E vende aquilo como se fosse gasolina. Como que funciona o teste da proveta? Ele é um teste bem simples e serve para você saber se a gasolina está adulterada. O que você faz? Você vai lá no posto e coleta gasolina. Essa gasolina, ela vai ser colocada numa proveta. E o que é uma proveta, Danilo? Uma proveta é um tubo de vidro graduado em ml. Só isso. Então o cara vai lá, enche a proveta e ela marca exatamente quantos ml tem no líquido. Então o cara vai lá no posto e pega o combustível. Ó, entenda que por combustível eu estou falando de uma mistura de gasolina e etanol, onde supostamente a quantidade de etanol não pode passar dos 27%. Muito bem. Vou lá e pego um pouco. Vamos supor que eu pegue de combustível 50 ml. Vou lá e pego 50 ml. Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu quero descobrir, dentro desses 50 ml, quanto tem de etanol, quanto tem de gasolina. Então, o que eu faço? Eu pego uma outra proveta e encho essa outra proveta com 50 ml de água e jogo dentro do combustível. Então, agora eu tenho uma segunda proveta com água e combustível. Só que acontece o seguinte: o que você vai fazer? O que os caras fazem? Eles jogam a água no combustível e misturam, agitam bem, tampam a proveta e chacoalham. Nós vamos formar um sistema de duas fases. Então, o que eu faço? Eu jogo 50 ml de água, misturo e deixo aquilo em repouso. Quando o líquido voltar ao repouso, vai acontecer uma coisa muito curiosa. Vai acontecer um negócio mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui. Adição de 50 ml de água. Depois que a gente adicionar água, agitar e deixar aquilo paradinho, o líquido vai voltar ao repouso com duas fases. Só que vai acontecer o seguinte: você vai ter uma fase do combustível e vai ter uma fase aqui, que seria a fase aquosa.
Acontece que essa fase aquosa não vai ter 50 ml. Ela vai ter um valor diferente de 50. Por exemplo, vamos supor que no meu caso, a minha fase aquosa deu 60 ml. E a fase que era o combustível vai para 40 ml. Então você começa com 50 ml de combustível, joga 50 ml de água, a fase aquosa fica maior que 50 e a fase de combustível fica menor. Isso é um teste. Tem várias perguntas que podem ser feitas dentro desse contexto, né? Uma primeira pergunta que se faz aqui, poderia se fazer aqui é a seguinte: por que que quando você misturou a fase aquosa no combustível, o combustível diminuiu de volume e a fase aquosa aumentou? Porque exatamente o etanol que estava aqui dentro foi transferido para a água. O etanol ele migra para a água, certo? Como se chama essa técnica de separação? Porque isso é uma separação. Extração por solvente. Isso é uma outra pergunta. Uma outra pergunta que ele podia fazer: por que que o etanol foi para a água? Por que que ele não ficou na gasolina? Porque a afinidade do etanol pela água é maior, por causa da interação de ponto de hidrogênio. Então, esse método que a gente está citando aqui, ele é uma técnica de separação chamada extração por solvente. Esse é o nome que se dá. Que basicamente se aproveita do fato de que o etanol interage melhor com um solvente, que seria água, do que com o próprio combustível, tá? E outra pergunta que ele podia fazer: a gasolina está adulterada ou não está? Para você saber se a gasolina está adulterada ou não, basta você saber qual a porcentagem de etanol que ela tinha. No meu exemplo aqui, que eu inventei uns números, né, ó, eu tinha 50 ml de etanol não, de combustível. Dentro desses 50 ml de combustível, quanto era etanol? Apenas 10. Que foi o que passou, né? Então eu faria uma continha bem simples, ó, para você descobrir a porcentagem de álcool na gasolina. Porque muitas vezes o exercício pode te fazer essa pergunta: determine a porcentagem de etanol no combustível. Ele te conta todo esse processo e te pergunta: determine a porcentagem de etanol. Eu faria assim, ó, 50 ml é todo o combustível, certo? 50 ml é todo o combustível. A quantidade de ml de etanol, 10 é X. Olha lá. Vai dar 20%, tá bom? 20%. Então, a questão que envolve esse processo, né, ela pode ser uma questão mais teórica, perguntando qual é o nome do processo, por que que o etanol escapa de um lado para o outro, ou a questão pode ser uma questãozinha de conta, em que ele te dá esses valores e pede para você determinar a porcentagem do álcool que estava presente lá na gasolina, tá bem? É, é basicamente esse o teste, tá? Bom, aí, diante disso, ele faz três afirmações. As temperaturas de fusão e ebulição dos compostos presentes na gasolina dependem fundamentalmente de dois fatores: forças intermoleculares e massa molecular. O que tem dentro da gasolina? Hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos interagem por dipolo induzido. Mas os dipolos induzidos podem ser maiores ou menores, dependendo do tamanho da molécula. Então aqui, ó, eu consideraria verdadeira essa frase e eu vou destacar aqui como observação, tá? Vou escrever uma coisa aqui, ó. Um é verdadeira, tá? Eu vou escrever assim, ó. As forças de dipolo induzido, as forças de dipolo
induzido, peraí, em moléculas orgânicas, as forças de dipolo induzido em moléculas orgânicas variam sua intensidade conforme o tamanho da molécula. Conforme o tamanho da molécula. Tá? As moléculas maiores, pessoal, portanto, que têm uma maior massa molecular, terão dipolos induzidos mais intensos, tá? Então eu posso escrever assim, ó. Quanto maior for o tamanho da molécula, hidrocarboneto de cadeia longa, né? Maior será a massa molecular e maior será a intensidade do dipolo induzido. A intensidade do dipolo induzido. Tá? Isso explicaria, por exemplo, por que que eu consigo separar os componentes do petróleo por destilação fracionada. Né? Tudo hidrocarboneto, mas eu separo por diferença de temperatura de ebulição por causa da massa. Os hidrocarbonetos menorzinhos, tipo metano, etano, propano, eles têm pontos de ebulição bem menores. Já as frações mais pesadas da gasolina, né, com os hidrocarbonetos ali de 7, 8, 9 carbonos, vão ter ponto de ebulição maior. Então, para mim, essa frase faz sentido, tá? Frase um, verdadeira. 2. Moléculas anfifílicas podem ser adicionadas à gasolina, contribuindo para a solubilização dos compostos polares e apolares. O que vocês acham dessa frase? A gente só precisa saber o que é uma molécula anfifílica, né? Para mim, essa frase está ok. Moléculas anfifílicas. Gente, o que que a gente percebe, né? Vamos, deixa eu falar aqui primeiro, depois eu escrevo. Quando a gente começa a analisar esse negócio de interação molecular e polaridade, a gente começa a perceber que, em geral, você tem dois campos de situação. Ou a molécula tem polaridade baixa, e, portanto, ela é hidrofóbica e lipofílica, ou a molécula tem polaridade alta, e ela passa a ser hidrofílica e lipofóbica. Só que existem moléculas que exibem as duas características ao mesmo tempo. A molécula é bem solúvel em coisas apolares e também é bem solúvel em coisas polares. Uma vez que moléculas apresentem este tipo de comportamento, a gente vai chamar a molécula de anfifílica. Então eu posso escrever aqui, ó, para quem nunca viu esse termo, até para quem já viu também, que moléculas anfifílicas são capazes de interagir tanto com substâncias polares como com substâncias apolares. Tá? Então, por exemplo, uma possibilidade
assim, qual seria uma justificativa para você colocar uma substância anfifílica na gasolina? A gasolina é apolar. O álcool até dissolve na gasolina, mas dissolve menos. Então, eu poderia, colocando uma substância anfifílica, dissolver mais etanol na gasolina do que eu deveria, para aumentar um pouquinho esse teor de etanol, por exemplo, na gasolina, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque a questão número 14 tem uns negócios importantes, tá? A gente vai falar um pouquinho de sabão, de detergente, já comenta. Frase 2. Vou colocar aqui em cima, frase 2. Ah, não, a 2 já foi, né? Agora é a 3. 3. Na halogenação das moléculas de hidrocarboneto da gasolina, pode levar a uma maior solubilidade em etanol. Essa é estranha, hein? Halogenação de hidrocarbonetos na gasolina pode levar à sua maior solubilidade em etanol. O que seria uma halogenação? Seria você tirar um hidrogênio do hidrocarboneto e colocar um halogênio. Geralmente, halogenações acontecem com cloro, com bromo. Então, vamos imaginar uma situação aqui. Vamos ver se a gente consegue entender isso. Vamos imaginar um hidrocarboneto qualquer. Vamos imaginar um hidrocarboneto qualquer. Porque a pergunta que eu tenho que me fazer é a seguinte: será que quando eu halogeno um hidrocarboneto, ele fica mais polar ou menos polar? Porque ele está afirmando, vê se você concorda comigo, ó, que depois que eu halogeno o hidrocarboneto, ele fica mais solúvel em etanol. Se isso for verdade, significa que halogenar um hidrocarboneto tornará-lo mais polar. Então, por exemplo, se eu pegar uma molécula de metano, vou pegar um hidrocarboneto bem pequenininho, tá? Pega lá uma molécula de metano. Mano, só que é apolar, completamente apolar. Apolar. Vamos imaginar que eu, por exemplo, tire um hidrogênio do metano e bote um cloro. Vou fazer a tal da halogenação. Nação. Tá bom. Ó, pronto. Opa. Pronto. E aí? Quem é mais polar? Bom, esse aqui, pelo amor de Deus, né? Apolar. E isso aqui, gente? Já é polar. Aqui a soma dos vetores não vai dar zero. Isso aqui já é polar. Aqui eu vou contar um segredo, tá? Ele é pouco polar, mas é polar. Ou seja, se eu halogenar um hidrocarboneto, você vai aumentar um pouquinho a polaridade dele. Se você vai aumentar um pouquinho a polaridade dele, provavelmente a solubilidade no etanol vai aumentar. Um pouco, mas vai. E é o que ele fala, né? Ó, a halogenação das moléculas de hidrocarboneto da gasolina pode levar à sua maior solubilidade em etanol. Sim, sim. Difícil, hein? Pensa numa questão difícil. Oi. Ah, aí já não muda. Aí já não muda. Se você halogenar 4 vezes, ele fica polar do mesmo jeito. Aí já não aumenta a solubilidade. Por isso que ele ainda coloca o termo pode, porque precisa saber quantos halogênios vai colocar, tá bom? Beleza? Então ficamos com 1, 2 e 3. As três são verdadeiras, né? Isso. As três são verdadeiras, alternativa C. C.
Questão 13. Ahn, Edulcorantes são compostos utilizados para adoçar bebidas e alimentos, sendo frequentes o seu uso para substituir o açúcar comum, a sacarose. Um edulcorante comercial usado em dieta de baixo teor calórico é a sucralose, pois tem o poder de adoçar 600 vezes maior do que a mesma quantidade de sacarose. Então ele está comparando sucralose com sacarose. Tudo bem. Sacarose e sucralose são sólidos na temperatura ambiente, cujas estruturas estão representadas abaixo. Gente, dá uma olhada nas estruturas. A estrutura que você está vendo do teu lado esquerdo é a sacarose. A sacarose é do lado esquerdo. E a sucralose é do lado direito. Dá uma olhada nas estruturas e descobre para mim qual é a única diferença entre elas. Na sacarose, eu tenho quantos OHs na cadeia? Sacarose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acharam aí 7? 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdade. 8. Na sucralose, tem um OH menos. E o que tem no lugar dele? Cloro. Cloro. Só isso a diferença. Considerando as informações apresentadas e as forças intermoleculares possíveis, assinale a correta. Procura aí a resposta. Bem sutil a diferença. Pô, e eu não sei se eu estou viajando no que eu vou falar agora, mas vocês me corrijam se eu estiver viajando. As massas molares são idênticas. Por quê? Porque a sacarose perde um OH para ganhar um cloro e virar sucralose, não é? Quanto vale a massa molar do OH? 17. E a do cloro? 17. Hã? Ah, tem um cloro a mais, né? Deixa eu ver. Então, mas cada cloro, pelo que eu entendi, ó, um cloro aqui, outro aqui, cada cloro entrou no lugar de um OH, né? Então a massa seria a mesma. Porque se você observar a comparação entre elas, cada cloro que uma tem, a outra tem um OH no lugar. Então a massa é igual. Ah, o cloro é 35, é verdade, não é 17. Eu tô viajando. Esquece o que eu falei agora, tá? Ou seja, era uma merda mesmo. Oi? Não, não é halogenação isso. Tirou o OH, é outro nome. Nem sei que reação que é, tá? Mas a halogenação não é. E aí? A sucralose forma mais ligações de hidrogênio do que a sacarose? Não. A sucralose tem menos hidroxilas, então tá falsa. 2. O ponto de fusão da sucralose é menor do que o da sacarose? E aí? Todo mundo fica olhando para mim, o que que eu vou falar, né? Fala aí, caralho, alguma coisa? Sim, eu acho que sim. Aí todo mundo fica assim. "É." Por que que é, gente? Porque cada OH que a sacarose perde para trocar por cloro, você diminui a interação molecular. Eu posso dizer que na sucralose eu tenho menos pontos de hidrogênio. Então as interações são mais fracas. Então isso é verdade. A sucralose, devido à adição de cloro, né, o ponto de fusão da sucralose é menor. Eu posso escrever o seguinte, ó.
na sucralose? Eu tenho menos ou menor quantidade de pontos de hidrogênio. Pontos de hidrogênio. Ela também deve ser menos solúvel em água, né? A sucralose, né? Além disso, ela deve ser menos solúvel em água. Deixa eu ver o que ele fala na C. A sucralose, devido à adição de cloro, é mais solúvel em água, tá falso. Em relação ao composto de partida, a reação de síntese da sucralose altera o número de carbonos quirais? Não, porque a cadeia não muda. Então é isso mesmo. Oi, oi. Alô, oi. Voltou. B de bola, né? B de bola. Alô, oi. Oi, oi, oi. Pronto. Questão número 14, gente. Para fazer a 14, eu queria fazer um pouquinho de teoria. Rapidinho, tá? Falar um pouquinho das micelas. Essa questão ela é uma questão boa porque ela serve como um roteirozinho de estudo para você saber sobre isso. Questão 14. Quem quiser anotar no caderno, tá? Separa um espacinho aí, porque antes de resolver a questão eu vou fazer uns comentários. Eu vou ler o texto, porque esse texto tem algumas informações que para a gente são interessantes da gente aprender. Ele fala assim, ó. Tensoativos ou surfactantes, contração do termo Surface Active Agent. Que chique, né? Caralho. Surfactantes ou tensoativos são compostos orgânicos anfipáticos. Agora ele usou um outro termo. Em vez do cara usar anfifílico, ele usou anfipático, tá? Anfipático, anfipático, que apresentam na sua molécula uma porção polar e outra apolar. Figura 1. Já para aqui. Ele faz um desenho de uma molécula que ele chama que é um tensoativo ou surfactante. Ele representa basicamente isso aqui. Ele chama a parte da extremidade de cabeça, cabeça, e ele chama a parte de trás aqui de cauda. Tá. Gente, só falar um pouquinho sobre isso aqui. Esses compostos anfipáticos, ou seja, compostos que se dissolvem muito bem em água e gasolina, por exemplo, eles têm, para conseguir ter esse efeito, né, de anfifílico, ele precisa ter uma região muito polar, ou que interaja com a água de maneira muito intensa, e uma outra região pouquíssimo polar. A região pouco polar, via de regra, é uma cadeia carbônica. Tanto é que, se você observar o exercício na sequência, ele mostra vários surfactantes. E se você observar, todos eles têm caudas carbônicas. Agora, o lance está na cabeça. O lance está na cabeça, gente. Essa cabeça aqui, ó, ela é sempre iônica. Ela é iônica. Para um composto ter ação de sabão, para um composto ter ação de detergente, a cabeça ela tem que ser iônica. Por quê? Porque é justamente a cabeça que vai garantir a interação com a água. Quando você coloca um sabão, um detergente na água, as moléculas de água elas vão se aproximar da cabeça
por causa da interação íon-dipolo. Então, a cabeça interage com a água por interação íon-dipolo. Sempre, sempre. A cauda, como é uma região hidrofóbica, vai interagir com as gorduras, com as coisas que são hidrofóbicas. E a interação aqui, vou desenhar aqui umas pelotinhas de gordura, ó. Imagina que isso aqui é uma pelotinha de gordura, isso aqui é uma outra pelotinha de gordura, tá bom? Gordura. A interação com a gordura é do tipo de polo induzido. De polo induzido. Agora, você lembra que a gente aprende que dipolo induzido é uma interação fraca? Como que eu faço um dipolo induzido ficar forte? Se aumenta a cadeia. Então tem que ter uma cadeia grande por causa disso. Até aqui tudo bem? O que vai diferenciar um sabão de um detergente? Isso é uma coisa muito besta. É o tipo de cabeça. É o tipo de cabeça. Por exemplo, nos sabões, a cabeça. Vocês lembram que a gente fez um exercício na aula de hoje em que eu falei que o sabão era derivado de um ácido carboxílico? Então, nos sabões, a cabeça, ela é sempre esse ânion aqui, ó. Esse ânion. Esse ânion se chama carboxilato, porque ele veio derivado do ácido carboxílico. Nos detergentes, você tem outras cabeças. Eu não vou ficar aqui colocando todas as cabeças de detergente, tá? Porque tem sulfonato, tem amino, tem uma porrada de tipo de cabeça. Mas você sabe o seguinte: se a cabeça não for um carboxílico, aquilo não é sabão, aquilo é detergente. Então, vou colocar aqui outras cabeças. Estranha essa frase, né? Bom, outras cabeças. Por exemplo, ó, dá uma olhada nas moléculas que ele deu no texto aí, ó. Surfactante a cabeça é um sulfato. Surfactante B, a cabeça é um nitrogênio com carga positiva. Surfactante C, a cabeça é um fenol. Surfactante D, a cabeça é um NC-O menos. Tem um negócio malucão aí, tá? Então, são tipos de detergentes. A gente não pode chamar nenhum deles aí de sabão. Tudo bem? Oi. Detergente é tudo sintético. Tudo sintético. Por isso que tem mais tipo, exatamente. Você pode fazer detergente de uma porrada de coisa. E o sabão é sempre do mesmo jeito, gordura. Gordura. Gorduras e soda cáustica, exatamente. Tá? Outra coisa que a gente não discute no ensino médio é o detergente ele é mais eficiente que o sabão. Por quê? Porque a cabeça dele é mais polar do que a cabeça do sabão. O sabão ele tem uma atividade boa na água, tem, mas o detergente é melhor. Hã? É, assim, o pessoal mais conservador nos hábitos gosta de usar sabão em pedra, né? Nem aqueles, tá? Agora, a gente que é mais preguiçoso, né? Essa geração mais preguiçosa, usa detergente. Aliás, só um comentário sobre essa questão de detergente e sabão, tá? Tudo que você usa em você é detergente, a não ser sabonete. Shampoo é detergente, pasta de dente é detergente, na pasta de dente tem detergente também, tá? Aí tem os lava-louças, sabão em pó é detergente também, tá? Só aquele sabão que fica no tanque derretendo, tudo nojento, sabe? Aquilo é sabão. Que você vai pegar, fica. É nojento, né? Fica grudado no bombril, né? Você deixa no escorredor de louça, a louça vai dissolvendo o sabonete. Quando você pega, tá parecendo vômito aquilo. Ah, é nojento, fica cheirando comida, né? Vocês já viram que meu trauma de lavar louça é foda, né? Quando eu era criança. Porque minha mãe não gostava de detergente também. Ela botava aquela merda daquele sabão. Aí chegava um momento que você tava pegando um pedaço de sabão e jogando no prato para limpar, né? É nojento, é nojento. É porcaria aqui. Bombril.
Então, é que na verdade o problema não é o sabão em si, é a quantidade de oxigênio que você tem no ar. Provavelmente, se você misturar lá com o sabão, talvez, eu não sei do que eu vou falar se tá muito sentido, mas talvez a presença do sabão ali diminua a interação da palha de aço com o oxigênio, entendeu? Se você deixar só na água, a palha de aço ali, o bombril, ela vai enferrujar mais rápido. Então, eu acredito que de alguma maneira o sabão forme alguma película e impeça a oxidação da palha de aço com a. Tá bom? Acho que é mais ou menos por aí. Ô, gente, só para a gente fazer a questão, eu preciso comentar mais uma coisinha sobre essas moléculas todas. Como funciona o mecanismo de limpeza desse tipo de substância? Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. A gente falei acho que na aula da semana passada. O nosso organismo produz um tensoativo também, que é a bile. A bile é uma sopa de substâncias que a gente produz, que é despejada direto no intestino, pela vesícula biliar. E qual é a função da bile? Fazer com que a gordura seja misturada no líquido intestinal para poder fazer digestão, né? Tanto é que a gente fala da bile usando o termo, não sei se na biologia vocês usam, sais biliares. Os sais biliares são, na verdade, detergentes também, só que especificamente produzidos por nós, tá? Mecanismo de limpeza, gente. O mecanismo de limpeza, tanto de sabão, aí vai tanto de sabão como de detergente, ele envolve uma estrutura química chamada micela. Micelas. As micelas são estruturas formadas pelo sabão, pela sujeira e pelo ambiente onde ele está. A gente tem dois tipos de micelas. Por exemplo, vamos imaginar que você jogue sabão dentro da água. Então a água é um meio, certo? É um meio polar. Então vamos colocar aqui micelas, item A, em meios polares. Olha só. Imagina que isso aqui é uma pelotinha de gordura, ó, que está lá na água, tá? E eu quero remover essa pelotinha de gordura da água. E aí eu vou jogar dentro da água o sabão ou o detergente, tanto faz. Quando o meio é polar, ou seja, quando o ambiente onde a sujeira está é um ambiente polar, as moléculas de sabão, elas vão envolver a sujeira, ó, dessa maneira aqui, ó. Cada minhoquinha dessa daqui seria uma molécula de sabão, ó. Tá? Essas moléculas elas vão se organizando de tal maneira que as caudas da molécula estão viradas para a sujeirinha, para aquela partícula de gordura, por exemplo. Então aqui você tem uma interação íon-dipolo. E as cabeças do sabão, das estruturas lá das moléculas, sei lá do que quer que seja, elas estão apontando para fora, voltada para o líquido. Então aqui tem água, ó, por exemplo, H2O, 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 e assim por diante. Isso é uma micela. Agora, então imagina, ó, isso aqui é uma coisa apolar, aqui está as moléculas do sabão ou do detergente, e aqui está o meio polar. Isso é o tipo de micela. E existe um tipo de micela que é o contrário. Você vê? É muito estranha. Em meios apolares. Em meios apolares. Imagina agora uma outra situação, gente. Imagina que você tem uma gota de água dentro do óleo. É o contrário. Aqui eu tinha uma gota de óleo dentro da água, tá? Agora eu tenho uma gota de água dentro do óleo. Quando o ambiente é apolar,
essas moléculas vão interagir de forma contrária. Vai acontecer um negócio muito esquisito, ó. As cabeças ficam apontadas para a partícula polar, isso aqui é polar, ó. Polar, polar, polar. E as caudas ficam para fora. Isso aqui é um tipo de micela também, ó. Tá? Imagina aqui que você tenha, ó, óleo, óleo, óleo e assim por diante. Tá bom? São micelas também, tá? Aí, normalmente, o pessoal costuma se referir a esse tipo de micela, chamando ela de micela inversa. Por quê? Porque a parte polar está para dentro e a parte apolar fica para fora. O fato é que, olhando para essas moléculas, eu viajo um pouco, né? Às vezes eu faço umas cagadas. É uma molécula meio inteligente. Dependendo do que você coloca perto dela, ela se organiza de uma tal maneira, por conta dessa capacidade de fazer a dupla interação, tá? No exercício em si, pessoal, ele cita várias moléculas e continua o enunciado dizendo assim, ó, os surfactantes, devido ao seu caráter anfifílico, quando adicionados a um solvente, tendem a se acumular na superfície deste. Consequentemente, haverá uma redução na tensão superficial do solvente. Quando um número grande de moléculas de surfactante estiver presente no sistema, ocorrerá interação entre elas, formando agregados moleculares denominados micelas. A figura a seguir mostra a organização molecular de um surfactante em uma micela. Ele mostra as duas, né? Estrutura A, micela normal. Estrutura B, micela inversa. Aí ele continua. Pelas estruturas das micelas apresentadas, marque a alternativa correta. A. Caso a micela seja invertida. Não. O que, o quê? Já falaram já? Nossa, tá bom, desculpa. Você já entendi o recado. C. Caso a micela seja invertida em um meio polar, observa-se figura A, ou seja, micela normal. É isso? Então tá. C. Acabou. Chama o Uber. Para quem for ficar aqui hoje, 2h30 a gente começa o simulado, tá bom? 2h30. Dá tempo de descansar um pouquinho, né? Lá na sala 2 tem um dormitório, tá? Que é o tablado. É o chão. Quem chegar primeiro é dele, hein? Tchau, moçada.